Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Hoje é uma quarta-feira, dia 3 de novembro. Expectativa agora voltada para essa votação da PEC. A PEC que vai aprovar liberação, de mais de 80 bilhões de reais. Parte dessa verba será destinada para o aumento do Auxílio Brasil até dezembro de 2022. E nesse momento a expectativa é muito grande. O governo pressiona, inclusive, para que todos os parlamentares compareçam. Eu fico até questionando assim que o governo nem deveria pressionar, porque é um momento delicado, um momento difícil, pandemia, desemprego, e aí uma definição para liberar uma verba que vai ajudar a muitas famílias nesse momento, porque o que está em jogo aí é a fome, o que está em jogo é a pobreza. E nesse momento tem muito parlamentar que ainda diz que só vai se tiver direito da liberação da emenda. Olha só, como se estivesse pressionando. Eu vou, mas libera a emenda. O que significa emendas? Ô Alex, me explica isso aí, por gentileza. Imagina projetos, valores que deputados acionam que uma certa região, uma cidade, estado precisa de uma ajuda para infraestrutura, para esgoto, saneamento básico, enfim, uma verba eles chamam de emenda, para liberar para as cidades ou estado onde esses parlamentares, deputados moram, onde eles representam esses estados. Então eles pedem que libere emenda de milhões, libere emendas para comprar encanação, libere emenda para fazer isso. Então sempre eles pedem. Aí, no momento onde muitas famílias estão praticamente sem nada para se alimentar, estão dependendo se vai ser confirmado esses R$400 através dessa PEC, que vai ser votada hoje, pelo menos essa é a esperança, ou caso não ultrapasse, essa PEC não tenha êxito, não seja aprovada, porque há uma expectativa de que seja votado hoje. Estamos acompanhando até esse momento aqui. Hoje, quarta-feira, dia 3 de novembro, mas pode acontecer de não ter quórum suficiente, ou seja, não ter parlamentar suficiente. E aí poderia deixar para amanhã, quinta-feira, dia 4. Aí vem aquela história. Se não acontecer hoje nem amanhã, aí vai ficar para quando? Sexta? Aí surge agora informação que pode ser adiada para a semana. Olha só que coisa. Se os pagamentos vão começar agora dia 17 de novembro. Aí entra também aquela questão do plano B, se esse plano A não passar, ou seja, se não conseguir aprovar essa PEC, então a aposta do governo é esse plano A, aprovar essa PEC, mas se não passar, entra aí o que o presidente Bolsonaro vem falando de prorrogação do auxílio emergencial, ou seja, assinar uma medida provisória para fazer com que 37 milhões de brasileiros que estavam recebendo até o mês passado, mês de outubro, continuem recebendo, novembro, dezembro, talvez até janeiro. É delicada a situação. Parlamentar fazendo joguinho, ou seja, tentando apostar, eu vou, mas aí queremos o nosso. Deputados cobram emendas e o governo, sabe qual é a resposta? Ameaça cortar a verba em negociação para a PEC dos precatórios. Isso chama muita atenção. Inclusive o governo está contando até com o recuo do próprio pessoal que faz oposição, ou seja, quem faz oposição hoje é o PT. É um dos partidos que faz oposição a aprovar essa PEC. Mas aí o governo já está contando com o recuo do PT para aprovar a PEC dos precatórios. E aí, acompanha esse vídeo para você entender todo esse processo. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Já desejo um dia abençoado, semana agora sim, depois do feriado de ontem, dia 2, dia de finados. Hoje, dia 3, começando a semana. Que seja uma semana promissora, que traga, que seja uma semana de realização de sonhos, tá? Já peço para você dar um joinha, dar um like aqui, é importante, faz isso, dá essa moralzinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. É o seguinte, o Palácio do Planalto está tentando hoje, quarta-feira, aprovar a proposta que viabiliza a ampliação do Auxílio Brasil e outras promessas que o presidente Bolsonaro fez. A votação da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição dos precatórios, que autoriza o governo a gastar mais em ano eleitoral e viabiliza o programa social com a marca do presidente Bolsonaro, se tornou motivo para uma queda de braço entre a Câmara e o Palácio do Planalto em relação à verba para emendas parlamentares. Enquanto deputados da base e de partidos independentes pedem a liberação de mais recursos, queremos mais recursos para poder votarem a favor da proposta, aliados de Bolsonaro passaram a ameaçar cortar até mesmo as emendas impositivas. O que é isso, Alex? Emendas impositivas? Bem, são aquelas que
obrigatoriamente precisam ser pagas pelo governo de quem não apoiar a PEC, que deve voltar à pauta da Câmara hoje. Bem, a emenda parlamentar é a forma de deputados e senadores enviarem dinheiro do orçamento federal para obras e projetos em suas bases eleitorais, ou seja, para suas cidades, para os seus estados. Isso amplia o capital político dos congressistas e tem um peso ainda maior com a proximidade das eleições de 2022. É aquela coisa que a população entende. Quem fez esse saneamento básico aqui? Quem ajudou com essa verba, com esse dinheiro aqui para a nossa cidade? Ah, foi o político tal, o deputado tal. Então ele já ganha uma certa, entre aspas, moral diante dos eleitores daquela região. Bem, líderes partidários da base do governo na Câmara intensificaram nos últimos dias a pressão para que deputados estejam presencialmente hoje em Brasília em mais uma tentativa de votar a proposta que abre espaço no orçamento. São necessários pelo menos 308 votos a favor em 2 turnos para fazer essa votação, para que a PEC seja aprovada e aí seguir para o Senado. A expectativa inicial era de que o texto fosse votado na última quarta-feira, dia 27 de outubro, mas o baixo quórum de deputados na primeira semana de retorno às atividades presenciais da Câmara e também divergência em torno de conteúdo da proposta adiaram a votação. Os últimos ajustes de texto na PEC devem ocorrer durante o dia, em reunião presencial com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também com o relator, o deputado Hugo Mota, da Paraíba. Nos últimos dias, líderes vem procurando os deputados e suas bancadas pedindo que estejam em Brasília para votar a proposta. Além disso, houve ameaças de não pagamento de emendas impositivas aos deputados que faltassem a essa sessão. Ainda assim, segundo deputados da base que preferiram falar de forma reservada, há risco do governo não conseguir aprovar a proposta. E aí é um problema. Integrantes do governo avaliam que será possível avançar com a PEC na Câmara hoje, mas o cenário é incerto diante dessa resistência à proposta nos partidos independentes como o MDB. A votação é vista pelo Congresso como a mais relevante para o Planalto, para o Palácio do Planalto até o fim do ano. Por isso, deputados querem uma moeda de troca, ou seja, entre aspas, favores, Que isso é imoral, isso é lamentável. O povo passando fome. O povo não tem expectativa, 25 milhões agora sem nada, agora no mês de novembro. O pessoal do Auxílio Brasil não sabe se vai de fato começar agora a receber esses R$ 400 e políticos trocando, querendo favores, querendo grana, cargos, para trocar em miúdo, para resumir a história é essa. De acordo com líderes e articuladores governistas, o pedido é por mais emendas para quem for a favor do texto. Olha só, a execução das emendas parlamentares nesse ano está em ritmo mais lento do que 2020, cerca de R$ 2 bilhões abaixo do mesmo período do ano passado. Ainda há bastante verba parada. Apenas metade das emendas de relator do orçamento, que são usadas em negociações políticas, foi empenhada. Para você ter uma ideia, de R$ 16 bilhões previstos para esse ano, cerca de 8 bilhões ainda nem passaram até o fim de outubro por essa fase inicial do processo de conclusão de uma emenda. A do relator é um tipo de emenda que foi incluída no orçamento de 2020 pelo Congresso, que passou a ter controle de quase o dobro da verba de anos anteriores. O Palácio do Planalto e o presidente da Câmara têm usado esses recursos para privilegiar aliados políticos e, com isso, ampliar a base de apoio deles na casa. Dentro das emendas obrigatórias, são cerca de R$ 5 bilhões ainda para serem liberadas até o fim do ano. Segundo integrantes do Palácio do Planalto, a execução delas está seguindo o fluxo normal. No entanto, em alguns casos, há pendências para o contrato com os municípios. A Secretaria de Governo tem tido pouca influência nas emendas do relator, cuja negociação tem sido capitaneada por Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e aliados do Congresso e aliados também do governo no Congresso. Na semana passada, para você ter uma ideia, partidos de centro como MDB, PSDB, resistiam a votar o texto. Juntas, as bancadas têm 66 deputados. No caso da primeira legenda, houve um descontentamento com a votação do trecho que mudou o cálculo de tributação do ICMS para determinar o tributo e incidisse aí sobre o valor médio do combustível nos últimos 2 anos. O MDB era contrário à mudança e argumentou que Lira e o líder do governo na casa, Ricardo Barros, descumpriram o acordo de votar outra proposta. Já o PSDB rejeitava violar
a regra do teto de gastos e também temia a pressão de professores. A ala do partido tem votado com o governo e participado das negociações por emendas, segundo parlamentares, mas uma parte dos deputados tucanos ainda é contra essa PEC. É muito tome lá, me dá cá, tome lá, me dá cá. A história é essa, é aquela coisa, eu vou marcar presença para votação, agora libere minha emenda, o governo tem que aprovar, se não aprovar, um abraço, a gente não libera a verba, ou seja, o governo pressiona de um lado, os deputados pressionam do outro, e o povo fica nesse abacaxi, esperando as pessoas mais humildes, essa é a verdade. Uma notícia boa é que o governo conta nesse momento com o recuo do PT, para tentar aprovar a PEC dos precatórios, apesar do que foi dito pela Gleice, né, chamou a proposta de escândalo. O discurso é que demandas dos governadores do Nordeste foram atendidas e não há mais motivo para ser contra. Integrantes do governo contam com o recuo do PT para aprovar a PEC dos precatórios. O discurso é que demandas dos governadores do Nordeste foram atendidas e, portanto, não há mais motivo para ser contra o texto que abre espaço para os R$ 400 do Auxílio Brasil. A presidente do partido, a Gleice Hoffmann, diz ao painel que a posição continua a mesma de ser contra a PEC. Ela diz que a proposta é um escândalo porque não é só para atender o povo, mas para emendas de relator. O PT tem reunião hoje às 14 horas para poder decidir isso. E ela diz o seguinte, não acredito que tenha mudança completa. As contas, pelo menos ontem, terça-feira, dia 2, mostravam um cenário apertado. Com lotação máxima na casa, haveria 10 votos além do necessário para aprovar a PEC. Segundo parlamentares, o governo tem jogado pesado. Inclusive, faço questão de repetir essa informação, ameaçando não transferir emendas impositivas para quem não comparecer. Só para você ter ideia aqui é a presidente a Hoffmann, né? Ela que vem justamente falando sobre essa questão de que é contra essa PEC, e chama PEC do escândalo. Essa daqui, ó, como você está vendo aí, né? Portanto, a Hoffmann, ela é a presidente, né, do partido nesse momento, e diz que é um absurdo, né, votar nessa PEC. E a gente que acompanha, sabe que o que está por trás de tudo isso é o que o presidente vai honrar, ou seja, ele prometeu pagar os 400, só que ele acreditava que ia ser uma aprovação simples, e não imaginava toda essa novela, ia demorar, ia não conseguir ter parlamentares suficientes. É tanto que o presidente Bolsonaro na Itália disse que tem um plano B, né? E aí, se por acaso demorar muito, não for aprovado essa PEC, olha, repito, hoje é um dia decidido, é um dia importante para decidir o futuro da aprovação dessa PEC, serão 2 dias de votação. É necessário 308 votos. Se essa PEC for aprovada hoje, teremos outra votação, porque são 2 votações, então fica marcada para outro dia, no caso amanhã. Caso atrase hoje, não tenha quórum suficiente, então pula para amanhã a data, e se não der certo amanhã, pula para a próxima semana. E aí o presidente, se demorar demais, se eu ver que não vai ser aprovado, entre em ação plano B. E o plano B é prorrogação do auxílio emergencial através de uma medida provisória. Aprovada essa medida provisória, teremos 2 meses ou 3 meses, novembro, dezembro ou novembro, dezembro e janeiro. E aí, entenda, se não for aprovada essa PEC, o governo poderá prorrogar o auxílio emergencial e 37 milhões de pessoas serão beneficiadas. Ou seja, quem recebeu o auxílio emergencial até o mês passado, mês de outubro, então de novo terá direito a mais uma parcela. Entendeu como é que é a previsão? A previsão é essa. O pessoal que recebe mais no Auxílio Brasil continua recebendo agora o Auxílio Brasil, e as pessoas que recebem menos aí voltariam a receber o auxílio emergencial, tá? Então é aquela mesma ideia do valor mais vantajoso. Hoje são 14,7 milhões de brasileiros que estão no Auxílio Brasil. Bolsa Família já acabou. Esses vão receber os valores agora, a partir do dia 17. 400, ninguém sabe. O 99%, infelizmente, 99% de chances de pagar aquele valor menor, ou seja, aqueles 41, 89, 130 reais com um reajuste de 17,84%, ou seja, muita gente vai voltar a receber aquela mixaria. E o complemento, a diferença ficaria para o mês de dezembro. O que faltar para os 400, o governo pagaria em dezembro ou em janeiro, dependendo do atraso, tá?
Caso haja a prorrogação, então essas pessoas do Auxílio Brasil, quem recebe acima da média, continuariam recebendo o Auxílio Brasil. E quem recebe menos da média, voltariam a receber aquele auxílio emergencial de 150, de 250, 375. Aí vem uma pergunta, Alex, como é que a pessoa vai receber menos de 400 se for com a questão da prorrogação do auxílio emergencial? É uma pergunta que a gente vai ter que acompanhar, porque o presidente disse que seria pago no mínimo R$400. Então, se prorrogar o auxílio emergencial, essas pessoas que estavam esperando receber R$400, como é que vai ficar? O governo vai ter que pagar a diferença? Alguns analistas dizem o seguinte, que nesse mês, se for prorrogado o auxílio, todo mundo volta a receber aqueles valores, 150, 250, 375. É uma novela, gente, é uma novela, é um problema, porque tudo isso depende dessa PEC. Se a PEC não passar, se o presidente resolver prorrogar o auxílio emergencial, é outra novela, porque muita gente voltará a receber 150, 250, 375 de uma prorrogação. Ou seja, é mais uma dúvida que começa a pintar e a gente fica na expectativa. E agora? É por isso que os deputados estão ameaçando, libere minhas emendas para a gente votar. Ao presidente, se não comparecer nem as outras emendas que vocês têm direito, a gente vai liberar agora. Ou seja, vai complicar mais ainda. Isso é o Brasil, terra de todos nós. Mas qual é a sua opinião nesse caso, hein? Deixa eu lembrar aqui que tem muita gente perguntando sobre a questão do Vale Gás, que agora é o gás dos brasileiros. Eu sempre pergunto porque sempre recebo essas perguntas. O gás dos brasileiros foi aprovado em 50%. Passou na Câmara, no Senado, voltou para a Câmara 50%. Todo o pessoal do BPC vai ter direito, tá? E o pessoal do Auxílio Brasil vai ter direito. Há uma dúvida se todo mundo ou só aquelas pessoas que estiverem na categoria de pobreza e extrema pobreza. Então, se você faz parte do Auxílio Brasil e quer receber esse gás, então você vai colocar a sua hashtag. Faça a sua parte aí. A hashtag é quero meu gás dos brasileiros. Quero meu gás dos brasileiros. Se você quer receber seus 400 agora, em novembro, reclame. Está indignado? Então coloca aí, hashtag quero meus 400 agora em novembro. Quero meus 400 agora em novembro. Agora você que quer a prorrogação, que acha difícil essa PEC ser aprovada, então coloca a hashtag quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021, tá? Você não pode ir para Brasília, não pode ter contato com seu deputado, com seu parlamentar, enfim. Então, mostra a tua indignação, o pessoal no Palácio do Planalto, o pessoal em Brasília, eles sempre acompanham aqui, assessores técnicos, as nossas lives. E fica registrado aqui os comentários, tá? É como se fosse uma febre, o pessoal vai acompanhar o que a população deseja mais. Você quer 400, quer prorrogação? Quer que confirme o Vale Gás aí, o gás dos brasileiros para todo mundo do Auxílio Brasil? Dá a tua opinião, tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Olho aberto, todo mundo de olho em Brasília. Estamos acompanhando. Essa tarde para o início da noite, expectativa dessa votação acontecer, tá? Repito, caso não tenhamos votação, poderá ficar para amanhã, quinta-feira, dia 4, ou próxima semana, que ninguém deseja isso, porque vai demorar mais ainda. Da tua opinião, estou no Instagram, no blog Alex Silva. Até a próxima. Tchau, tchau.